Olá, graça e paz. Então, hoje a ministração é sobre Sofonias, no capítulo 1 ao 3. Aqui vai falar do profeta, Esse Sofonias, ele pregou em Judá durante o reinado de Josias, ali no período de 640 a 609 a.C. Então, ali a sua mensagem ela é forte e direta, anunciando o dia do Senhor. Um tempo de juízo contra o pecado, mas também de restauração para aqueles que se voltam a Deus. Então, se chegasse alguém e dissesse para você, o dia do Senhor está chegando, você acreditaria? O que você faria se alguém dissesse isso? Sabia que o Senhor está voltando, amanhã ele está aí? O que você faria? Qual seria a sua última palavra, o seu pensamento? Como você se comportaria diante dele, né? E aqui no capítulo 1, fala também do juízo. O juízo é inevitável, que Sofonias ele inicia com palavras duras. Deus ele limparia a terra de toda idolatria e pecado. Jerusalém, o povo escolhido, havia se corrompido, adorando Baal, Deus que eles adoravam lá, e se afastavam do Senhor. O dia do Senhor é descrito como um dia de angústia, ruína e trevas para os que celebraram. Então aqui fala também do pecado, que o pecado ele traz consequências. Assim como Judá não escaparia do juízo também, nós precisamos despertar do comodismo espiritual, porque a gente não escapa do juízo que ele fala, E a gente se acomoda e vai deixando passar. E como foi falado no começo, se Jesus voltasse agora, você está acomodado ou você está preparado para a vinda de Jesus? Então, o dia do Senhor ele aponta para o juízo final, mas também serve de alerta para vivermos em santidade hoje. Dá tempo ainda. Ainda dá tempo de se arrepender. Você precisa perdoar alguém? O que está faltando para que possamos nos sentir filhos, A gente está passando um tempo chegou um tempo difícil, Porque quanto mais a gente busca no Senhor, mais a gente vê que o caminho ele é estreito. E a palavra diz: aquele que ser perseverante até o fim será salvo. E aqui no capítulo 2 fala do chamado ao arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. E muitos podem pensar assim: se arrepender do quê? Eu não tenho nada que me arrepender. Tem sim, todos nós, todo dia. Todos os dias nós precisamos nos arrepender, Assim como a gente agradece o Senhor pela manhã, a gente precisa chegar à noite e a gente já precisa se arrepender. Porque o nosso pensamento ele está sempre cheio de pecado. Não é só o que a gente fala, a nossa mente ela peca. Então Deus aqui, em sua misericórdia, ele abre espaço para o arrependimento. Sofonias conclama o povo a buscar o Senhor antes que venha a ira. Então, antes que o Senhor se irrite com a gente, vamos nos arrepender, Porque eu tenho medo da ira do Senhor. A gente precisa temer ao Senhor, Então, mesmo diante do juízo, Deus sempre dá uma oportunidade de arrependimento. A humildade, a mansidão e a justiça são caminhos que nos aproximam do Senhor. Ele chama o povo a se separar do pecado e a viver em fidelidade. Então, nós precisamos ser fiel ao Senhor. E no capítulo 3 fala juízo e restauração. Então, aqui no último capítulo, Sofonias denuncia a corrupção de Jerusalém, seus líderes, sacerdotes e profetas. Eles estavam ali distante da vontade de Deus. Mas a mensagem não termina em destruição. Há uma promessa gloriosa. Deus restauraria o seu povo e purificaria os lábios das nações e reuniria os dispersos. Ele estaria no meio do seu povo trazendo alegria e salvação. Oh, glória! Que alegria, Que alívio! Saber que o Senhor lhe traz essa alegria, esse alívio para todos nós. E muitos não querem isso, porque não acreditam, não creem no Senhor. E aquele que crê, Deus ele dá a oportunidade de viver tudo isso, que ele promete. E ele promete, ele faz, porque ele não é um homem de mentira. Então, o juízo não é o fim da história para os que se arrependem. Deus promete restauração, presença e alegria. Ele é o Deus de disciplina, mas também é o Deus que salva, que
canta sobre o seu povo com amor. O livro de Sofonias nos lembra que o juízo de Deus é real e inevitável para o pecado. Há um chamado urgente para o arrependimento e a busca por justiça. O dia do Senhor pode ser de terror para quem rejeita Deus, mas é dia de vitória para aqueles que refugiam nele. Você quer ter vitória? Então, se a gente quer ter vitória, nós precisamos passar por esse processo, né? Porque é muito fácil a gente pedir para Deus e querer algo de excelência. Nós pedimos, ai Deus, quando a gente pede algo para o Senhor, a gente quer com excelência, né? Mas será que a gente faz com excelência? Porque quando a gente quer algo com excelência, a gente precisa fazer com excelência para dar certo. E muitas vezes a gente não faz. Então, assim como em Sofonias, Deus nos chama a viver vigilantes, firmes na fé e cheios de esperança, Ele não quer apenas nos julgar, mas nos salvar e restaurar. No fim, o maior presente é a sua presença em nosso meio. Então, a presença do Senhor é o melhor presente. E as pessoas estão buscando algo mais, algo mais, algo mais, não sabem o que querem. É a presença do Senhor que é a melhor coisa. Então, assim, Deus vai nos libertando, Ele vai nos salvando, vai tirando todo o peso, porque Ele é maravilhoso. Amém? Deus abençoe.